Muito obrigado pela vida do Mateus, Deus, obrigado porque ele é um servo teu, fiel, que tem te amado, te servido, e eu oro, Pai, para que, em nome de Jesus, o Senhor possa falar através dele aos nossos corações nessa noite. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, tira todo empecilho, Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, nessa noite, de ouvir a mensagem que o Senhor tem para falar através do Mateus. Que caia por terra em nome de Jesus. Fala conosco. É isso que nós te pedimos. Amém. Boa noite a todos. Ih, tá fraco, acho que está todo mundo congelado. Boa noite a todos. Show de bola. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em sorte ou acaso? Eu também não. Então, pode ter certeza que esta noite você não está aqui por sorte e muito menos pelo acaso. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tocou no teu coração de estar aqui. Amém? Então, eu acredito que através dos louvores, Deus já tem falado contigo. Deus vai falar contigo através da palavra de Deus. Não por causa de mim, mas porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, e eu tenho certeza absoluta, pela fé que eu tenho na palavra de Deus, que ela não volta vazia. Então você vai receber, você vai levar para casa essa palavra, e eu acredito que ela vai germinar no teu coração e dar muitos frutos. Amém? Amém. Como o pastor Tiago falou, então, hoje encerrando a série de mensagens da carta de Tiago, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expressão da fé ativa. E a palavra base, ela se encontra lá em Tiago 5. Você já pode abrir, procurar aí. Tiago 5, do 13 ao 20. Vamos estar lendo. Está ali no telão também. Eu não coloquei a palavra dita no telão, tá? Nos slides, para que você possa procurar e estar acompanhando conosco através da sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, como eu falei, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a expressão de uma fé ativa. Mas antes, o que seria então a fé? A fé
gente não vê, é aquilo que a gente não apalpa, é aquilo que não é concreto, mas mesmo assim a gente acredita, mesmo assim a gente espera. Essa é a fé. Pode passar ali, irmão Marcelinho. Mas qual seria o início dessa fé, então, em nossos corações? A fé, ela nasce quando a gente ouve a palavra de Deus. Ela é uma consequência de você ouvir a palavra. Então, eu acredito que hoje, nessa noite, você veio e ao mesmo tempo que você está ouvindo essa palavra, a fé, ela vai ser aumentada, ou se ainda você não tem fé, ela vai nascer no seu coração. Eu creio nessa palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Então, quando a gente está atento à palavra de Deus, a fé, ela tende a aumentar, ela tende a nascer aos nossos corações. Tiago, ele dá esses conselhos àqueles irmãos, através da sua carta que ele escreveu, falando para eles a respeito de pessoas que necessitavam de alguma coisa, alguns enfermos, outros que necessitavam de alguma coisa a mais, e ele dá o conselho de se alguém precisa de algo, e se alguém está doente, que ele ore, ou que ele busque um presbítero para que possa receber a oração. Eu fiquei me perguntando, ou na verdade concluindo em meu coração, por que Tiago incitou isso para eles? Sabendo que a igreja a qual Tiago escrevia as cartas era uma igreja muito indecisa, era uma igreja que tinha muito pouca fé, porque eles não sabiam na verdade nem o que pedir para Deus, e quando pediam mal. Então, para isso, Tiago ele escreve essa carta direcionada a essas pessoas. E ele incita essas pessoas a orar no momento de dificuldade, a pedir oração para outro irmão em momento de dificuldade. Irmãos, hoje, no dia que vivemos, hoje, as coisas têm sido muito difíceis. E parece que a nossa fé está cada vez menor, ela tem regredido cada vez mais, porque parece que nós não acreditamos no que Deus pode fazer para nós, na nossa vida. Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida de verdade, do sobrenatural. Estou falando do sobrenatural de Deus. Sabe, irmão, muitas vezes a gente escuta alguém falar sobre o sobrenatural, a gente dá um passo para trás, parece que isso saiu, essa palavra subiu. Queridos, Deus é Espírito, e eles querem que os verdadeiros adoradores, eles adorem em Espírito e em verdade. Deus quer que nós experimentamos o sobrenatural de Deus, Ele não quer que ficamos no raso. Nós estivemos hoje pela manhã em oração, e nós ali oramos, e Deus falou muito forte a respeito disso. Nós precisamos ter mais profundidade na presença de Deus, na palavra de Deus. Até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando eu ficarei somente no raso? Deus quer mais de nós. Deus não quer somente que a gente venha aqui nos cultos, nos domingos, bater cartão e voltar da mesma forma que chegamos. O culto nos domingos, somente ouvir ao culto nos domingos, não acontece nada na tua vida, mas quando tu chega nos cultos ao domingo, com um coração disposto, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui porque eu quero ter mais fé, eu estou aqui porque eu estou escutando a tua palavra, e eu quero que seja acrescentado alguma coisa na minha vida, eu estou cansado de viver dessa forma. Aleluias. Meu irmão, se nós muitas vezes chegamos ao ponto de estarmos cansados de tudo isso, imagina Deus olhando para nós, o nosso estado hoje. Se a palavra de Deus diz em Apocalipse, quando Jesus fala em uma das cartas a respeito de uma igreja morna,
Uma igreja que nem fria nem quente, mas era morna, que Cristo declara que estava a ponto de vomitar. E eu acredito, irmãos, que vivemos num tempo onde muitas igrejas estão mornas, a ponto de vomitar da boca de Deus. Deus não quer isso para nós. Nós temos tudo e não entregamos nada. Nós temos tudo e não entregamos nada. A fé que Ele nos concedeu, que Ele nos concede através da Sua palavra, é tão preciosa, muito preciosa. Só que às vezes eu não sei valorizar. Eu acabo diminuindo. Acredito em tantas coisas só porque são palpáveis e concretas, e não coloco a minha fé em Cristo Jesus, que fez tanta coisa por mim. Hoje, domingo, dia de ceia, relembramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se não fosse aquilo que Cristo fez por cada um de nós, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós. Se não fosse Jesus. Se não fosse Ele morrer na cruz do Calvário, se não fosse Ele te amar mesmo nós sendo pecadores, se não fosse Ele perdoar os nossos pecados, se não fosse Ele dizer, olha, mesmo que você é pecador, mesmo que você não tenha nenhuma possibilidade, mesmo que você não tenha qualidades exuberantes, mesmo que você não tenha nada a me oferecer, eu te amo incondicionalmente. Incondicionalmente. Ou seja, Deus não põe condições para te amar. Ele te ama simplesmente porque Ele ama. O amor dele é incondicional. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário porque Ele te ama. E para isso, por tudo isso, toda a obra de Cristo, para que gerasse fé em nós, e através dessa fé nós tivéssemos acesso a Deus. E é um acesso que a gente pode chegar mais perto, que pode mais se aprofundar na presença de Deus. É para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que a nossa fé nascesse em nosso coração através da palavra, e então nós pudéssemos crescer e não ficar parado. Crescer e não ficar parado. E esse fundamento da fé que é lançado, para que nós possamos ter uma vida cristã verdadeira. Porque nós sabemos que em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então, para começo de conversa, para nós iniciarmos uma caminhada com Cristo, nós necessitamos da fé como base da nossa vida. Porque sem a base da fé, nunca realmente conseguiremos estar na presença de Deus e estar realmente conhecendo Deus de verdade. E eu acredito que quando a gente lança essa base, ou esse firme fundamento que é a fé, a gente começa a conhecer Deus de verdade. Só que não para por aí. Nós devemos entender que depois que lança o fundamento da fé, nós temos que ir adiante, fazer algo acontecer. Foi isso que Tiago estava dizendo para aquele povo: olha, se alguém está enfermo, então ore, ou peça para ele orar, peça para os presbíteros orarem por ele. Tenha uma atitude de fé. Primeira coisa que muitas vezes eu, Mateus, faço quando acontece alguma coisa é pegar tantos outros artifícios ou recursos que a gente tem ali e depois orar. Por que não orar primeiro, colocando a nossa fé em Cristo Jesus? Parece que sabe, irmãos, parece que deixamos de acreditar em muitas coisas.
Eu não sei se algo foi amortecido em nosso coração, ou alguma coisa se tornou tão rotineira na nossa vida, que a fé, ela ficou em último recurso, ela não ficou mais como primeiro recurso. Nós acreditamos somente depois que Deus faz. Quando chega, a gente ora, deixamos de esperar. Muitas vezes, quando chega aquilo que a gente orou e pediu para Deus, daí a gente, foi Deus realmente, mas a gente não perseverou e não esperou com paciência. Nós tivemos a fé depois que tivemos que realmente aquilo que esperávamos estava nas nossas mãos. Mas Deus espera algo melhor de nós, que a nossa fé seja que isso tudo aconteça e que nós perseveramos isso até o fim. Até o fim. E eu quero falar também, conforme o tema da mensagem, que é a expressão de uma fé ativa. E a expressão, na verdade, a expressão de uma fé ativa, ela vem do modo de uma atitude que nós tomamos através da fé. Nós temos a fé e através dela nós tomamos uma atitude de expressar ela, expressar junto com o meu irmão, expressar na minha vida, expressar diante de Deus. Mas o que é então uma expressão? Nós temos bastante professores de português, então eu não vou falar muita coisa aqui, senão eu vou errado, e depois eles me chegam no final do curso. Bom, uma expressão, pode passar, Marcelinho, é a manifestação do pensamento por meio da palavra ou do gesto. Foi algo mais simples que eu consegui a respeito de expressão. Mas eu acredito, colocando isso através da fé, que a expressão, na verdade, é uma manifestação daquilo que você tem no coração, e você, aquilo que é espiritual que você tem no coração, você coloca para fora, colocando isso em prática na sua vida, expressando a fé com uma atitude, expressando a fé em oração, expressando a fé em amor, expressando a fé em obras, expressando a fé em estar presente com os irmãos, estar presente em momentos de encontros especiais, onde nós oramos, onde nós estamos ali falando, fazendo a vontade de Deus, estando ali compartilhando algo da palavra de Deus. A expressão da fé vai muito mais além do que pensamos, irmãos, porque nós só crescemos quando nós realmente expressamos essa fé. Como eu coloquei ali, e está bem entendido ali, amando o nosso próximo, não só em palavras. E hoje em dia é muito fácil eu dizer para você que eu te amo. Eu posso falar para cada um de vocês aqui que eu te amo, mas quando chega realmente a vez de eu praticar esse amor, e você precisa de mim, e eu devo praticar esse amor, daí que a coisa não anda, daí desanda tudo. Quando chega a parte de nós dizer que amamos o nosso irmão é fácil, mas quando chega a parte que nós dizemos que nós devemos praticar esse amor, daí fica difícil. Amém? Amém. Tudo quietinho? Queridos, a expressão da fé, ela vem na atividade, ela vem na gente expressar o que realmente ela significa na sua vida. O que a fé significa para você? O que a fé hoje significa para você? A fé, para mim, ela significa o ponto de partida de eu estar mais e mais na presença de Deus. Porque eu acredito que a fé ela é um músculo, e quanto mais a gente exercita ela, mais ela cresce. Então, se a gente não exercitar a nossa fé, ela diminui ao ponto de nós não termos mais. Existe uma palavra, eu sou muito bom de ler a palavra, mas sou muito ruim de decorar a palavra. Mas existe uma palavra que diz que quando Jesus voltar, porventura, achará ainda fé na terra? É uma pergunta meio forte, né? Achará Jesus ainda fé na terra quando ele voltar?
Achará alguém ainda vigiando, e eis que ele está próximo. Achará ainda alguém que esteja em prontidão para fazer a vontade de Deus? Queridos, por que você veio hoje à noite aqui? Por que você está aqui hoje? Por que você saiu da sua casa? Qual foi o sentido de você vir? Como eu falei, não foi por sorte nem acaso. Você está aqui porque Deus fez você estar aqui. Então eu acredito que quando nós inclinamos, quando nós abrimos o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus e pegar ela no nosso coração, eu tenho absoluta certeza, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus diz que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Que através da palavra de Deus você vai ter uma semana totalmente diferente. Eu não estou falando aqui de mágica ou algo do tipo, mas eu estou falando do poder da palavra. Do poder da palavra. Por que deixamos de acreditar, irmãos? Por que deixamos de acreditar em tudo isso? Porque nós bem podemos ver que nessa geração que nós estamos vivendo, a fé ela está cada vez mais, cada vez menos exercitada nas vidas dos cristãos. A fé ela está menos procurada na vida dos cristãos. E o que está mais sendo procurado? Por que tem muitas igrejas cheias? Muitas vezes o que chama o povo, infelizmente, muitas vezes é coisas que somente agradam a carne. E Deus não quer isso. Deus não quer isso para nós. Você não tem ideia do que Deus tem para nós. Você não tem ideia do que Deus tem para você através dessa fé. Ah, mas eu sou pecador, por que eu acho que Deus vai me ouvir? Eu sou pecador, eu não mereço estar aqui, eu também não mereço, eu fiz tantas coisas erradas, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus realmente me ama? Será que eu sou filho de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Deus te escolheu antes mesmo de você conhecer. Deus já havia te escolhido. Deus já havia te apontado você a dedo, dizendo: esse vai ser meu filho, eu vou te chamar pelo teu nome. Se Deus te trouxe para pertinho dele, não foi por mérito seu, foi por mérito dele. É ele que conclui, é ele que te chama, é ele que faz, é ele que começou a boa obra, é ele que vai terminar. Então, se você tem a fé, também é por causa de Deus. Valorize a fé, exercite a fé, tome a atitude de expressar ela através da sua vida, porque eu tenho certeza que quando você expressar uma fé ativa, as pessoas que estão próximas a você não vão ser as mesmas pessoas. Você já olhou para o lado hoje? Você perguntou como está o seu irmão? Já perguntou como está a sua irmã? Como está a sua família? Você já usou a sua fé nesse sentido hoje? Queridos, Tiago fala que nós acabamos de ler que Elias fez chover, e ele deixa muito a nosso ver aqui na palavra de Deus, no versículo 17, que Elias era homem semelhante a nós. Elias não tinha nada de especial, Eliseu não tinha nada de especial, Moisés não tinha nada de especial, Noé não tinha nada de especial, Abraão não tinha nada de especial. E mesmo assim, nós lendo a palavra de Deus, nós vemos quantas maravilhas e o sobrenatural que Deus fez através da vida destes homens. E por que nós não? Na verdade é que não é que nós não acreditamos que a gente possa, nós não acreditamos que Deus pode, infelizmente.
O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, é esse Deus que nós cultuamos hoje. Não é outro Deus, é este Deus. Ele não mudou, ele é imutável. É o mesmo Deus. Clame ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai inclinar os ouvidos para ti, Ele vai ouvir o teu clamor. Clame com fé, acredite, se há algum problema na tua família, contigo, se há algum problema de doença, de enfermidade, acredite que Deus pode fazer. Mas acredite, lança nas mãos de Deus e confia, descansa. Eu sei que é difícil, mas descansa, acredita. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, e eu acredito que Deus já está e vai fazer algo sobrenatural aqui nesse povo. Eu acredito que Deus vai trazer um avivamento aqui no meio de nós, mas basta a gente crer. Qual foi a pergunta que Deus fez a Ezequiel? Pode esses ossos secos reviver? E o que aconteceu? Deus fez daqueles ossos secos exércitos. E eu acredito, levanta tua mão. Eu acredito e eu creio na palavra de Deus, que aonde há ossos secos, Deus vai trazer vida. Deus vai trazer vida aonde há ossos secos, aonde não há esperança, Deus vai trazer esperança. Aonde não há vida, Deus vai trazer vida. Aonde a fé está se esvaindo, Deus vai trazer um fortalecimento nessa fé. Eu creio em nome de Jesus Cristo. E para concluir, a verdadeira expressão da fé ativa não é somente dizer que acredita, mas ter fé para dar passos mais próximos de Deus. Expressa a tua fé, dê passos mais próximos de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido por Deus, surpreendido. Mas dê o primeiro passo, vá, Deus vai fazer algo. Amém? Se põe de pé, por gentileza. Vou pedir para o grupo de louvor, já está passando aqui. A gente vai fazer mais uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Depois eu já vou passar para o pastor Tiago, dar continuidade. Aleluia. Se você tem alguma coisa que esteja no seu coração, de repente alguma necessidade te trouxe aqui nessa noite, alguma coisa que talvez para ti não tem solução, ou até mesmo às vezes tem momentos que a gente mesmo coloca barreiras impedindo da nossa fé crescer. Às vezes nós mesmos tomamos essa atitude de impedir a nossa fé crescer. Coloca na presença de Deus, lança aos pés de Cristo aquilo que você trouxe hoje, que eu acredito que você trouxe algo no teu coração hoje. Eu acredito que você tem alguma coisa no teu coração para dar para Cristo. Então dê para Cristo neste momento, feche teus olhos, coloca a tua fé em ação agora, neste momento. Eu não sei qual a dificuldade, eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei se há algum problema de saúde na sua casa, no seu lar, se há alguma coisa que você precisa. Coloca a tua fé em ação agora. Vamos orar. Senhor, Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Senhor, eu acredito, Pai, com toda a minha fé que eu tenho, que a tua palavra é poderosa. E cada pessoa que aqui chegou, Pai, cada pessoa que aqui está, Senhor, eu acredito que tem algo no seu coração que deseja deixar a tua presença, que deseja deixar aos pés da cruz, Senhor.
seja perdão de pecados, Pai, seja arrependimento, seja, Senhor Deus, alguma coisa que tem dificultado a sua vida, seja alguma doença, seja alguma enfermidade, Pai, seja problemas financeiros, Senhor Deus. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, Pai, basta nós crermos, Pai, basta nós colocarmos a nossa fé em ação, Pai. Por isso eu te rogo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um que chegou neste lugar, que cada um, Pai, que trouxe algo na Tua presença hoje, Pai, que possa receber, Pai, a confirmação, conforme a fé de cada